eu não sou aceita porque não posso gerar filhos. Nós te aceitamos. A voz de Dora Noronha não era alta. Nunca precisava ser. Ela tinha aquele dom específico de pessoas que aprenderam, ao longo de décadas, que crueldade entregue em tom de conversa normal dói mais do que grito. Dói de um jeito que a vítima demora para nomear, porque não houve escândalo, não houve testemunho evidente, não houve nada que se pudesse apontar e dizer: olha, foi isso aqui que machucou. Era um domingo. O 13º domingo consecutivo que Valentina Noronha havia passado sentada naquela mesa de jantar, naquela casa de tijolos aparentes no bairro residencial do interior paulista, com a toalha branca passada a ferro e os pratos de louça que a sogra guardava para os almoços de família como se fossem relíquias. 6 anos, Valentina. 6 anos e nada, nem sinal. Valentina não levantou os olhos do prato. Tinha feijão tropeiro, arroz, bisteca de porco grelhada, farofa com ovo, tudo feito com capricho, tudo cheiroso, tudo que em qualquer outra circunstância tornaria aquele domingo agradável. Mas não havia circunstância possível que tornasse aquela mesa agradável. Valentina havia parado de tentar imaginar isso fazia muito tempo. Ela ficou olhando para o grão de feijão no garfo e esperou. Aprendera com os anos que responder só alongava a dor. A sogra era como aquelas fogueiras que precisam de vento para crescer. Se você ficava quieta, ela às vezes passava para outro assunto depois de alguns minutos. Se você respondia, ela encontrava um novo ângulo para o ataque, mais preciso que o anterior, como alguém que estava calibrando a pontaria enquanto você falava. Minha nora mais nova, continuou Dora, ajeitando o guardanapo no colo com aquela calma de quem sabe que tem tempo e plateia. Já está esperando o segundo. O barrigão dela tá assim, ó. Ela gesticulou com as mãos, indicando uma barriga volumosa, e fez aquela expressão de avó satisfeita que era ao mesmo tempo genuína para o caso de Sônia, e uma facada implícita para Valentina. Segundo filho, e casou depois de você. Renato, sentado do lado de Valentina, estava com os olhos no prato. Mastigava devagar. Havia algo naquela mastigação lenta e deliberada que Valentina havia aprendido a reconhecer como uma forma de ausência estratégica. Ele estava presente no corpo, ausente na responsabilidade. Era um lugar onde ele vivia cada vez mais. Sônia, a cunhada, estava com a cabeça levemente inclinada para baixo, olhando para o próprio prato com uma expressão que poderia ser confundida com discrição, mas que Valentina sabia ser outra coisa. Sônia adorava aqueles momentos. Não atacava diretamente, nunca havia feito isso. Mas havia nela um apetite por tensão alheia que ela alimentava com o silêncio cúmplice de quem aprecia o espetáculo sem pagar ingresso. O cunhado mais novo, Fábio, comia sem prestar atenção em nada, além do celular que segurava debaixo da mesa, pensando que ninguém via. O marido de Sônia olhava para a janela e Dora continuava. Eu não culpo você não, Valentina, disse a sogra, com aquele tom que as pessoas usam quando querem culpar e querem ao mesmo tempo parecer generosas. Cada uma tem seu tempo, mas 6 anos é muito tempo, minha filha. É muito tempo para o Renato ficar esperando. Para o Renato ficar esperando, como se o corpo de Valentina fosse uma agenda com compromissos atrasados, como se ela estivesse deliberadamente descumprindo um contrato. Dora! Disse Valentina, e a própria voz a surpreendeu pela calma que conseguiu alcançar. Os médicos disseram que ainda há possibilidades. Estamos no processo. Processo? Dora repetiu a palavra, mastigando cada letra. Processo. Quanto tempo de processo, minha filha? Quantas injeções, quantos remédios, quantas consultas caras? Quantas vezes vocês dois viajaram para aquela clínica em São Paulo? E o resultado até agora? Tratamentos levam tempo. Tempo. A sogra interrompeu com delicadeza cirúrgica. É exatamente isso que falta. Tempo. O Renato não é menino mais. Renato tinha 34 anos. Valentina olhou para o marido.
Ele finalmente levantou os olhos do prato, mas não para ela, para a mãe. E havia naquele olhar algo que Valentina não soube imediatamente nomear, mas que foi ficando mais claro nos dias seguintes, quando ela teve tempo para processar. Não era discordância, era concordância envergonhada. Ele concordava. Não sabia como dizer. Talvez não soubesse o quanto concordava ainda, mas concordava. Mãe, disse ele finalmente, e por um segundo Valentina sentiu aquela ilusão condicionada de que ele fosse defender alguma coisa. A comida vai esfriar. A comida vai esfriar. Valentina colocou o garfo no prato com cuidado. Pegou o copo d'água e bebeu devagar, olhando para o quintal pela janela da sala de jantar. Havia uma goiabeira no canto do muro, com frutos amadurecendo. Um pintacilgo pousou num galho por um segundo e foi embora. A vida lá fora acontecia com aquela indiferença tranquila que a natureza tem. Ela continuou comendo. O almoço terminou. As louças foram lavadas, o que Valentina fez junto com Sônia em silêncio. As despedidas foram dadas. O caminho para casa foi feito no carro com Renato, 20 minutos de estrada municipal que passaram com o rádio no volume baixo e nenhuma conversa. Chegaram em casa. Valentina foi para o quarto. Sentou na beira da cama. Ficou assim por um tempo que não soube medir. Havia uma coisa que as pessoas de fora não viam. Havia as noites. Não as noites de discussão. Valentina e Renato quase não brigavam mais, e isso era, de certa forma, mais assustador do que se brigassem. As discussões teriam significado engajamento, a presença de alguém que ainda se importa o suficiente para levantar a voz. O que havia entre eles havia passado daquilo e chegado num lugar mais frio. Mas havia as noites que Valentina passava acordada. Eram as 3 da manhã de uma quinta-feira qualquer, e ela estava na cozinha com a luz baixa do exaustor acesa, sentada na cadeira da mesa, com o joelho dobrado até o peito e a xícara de chá que havia esquecido de beber. Fazia isso com frequência. Levantava sem saber exatamente o que a acordara, ia para a cozinha, porque o quarto ficava pequeno com aquele tipo de pensamento, e ficava sentada olhando para o tampo da mesa de madeira até a cabeça achar um lugar para pousar. Naquela noite estava pensando na consulta de 2 meses atrás. A médica tinha sido gentil. Era uma especialista em reprodução humana, mulher de 50 anos com jeito direto mas humano, que usava a linguagem técnica com cuidado para não deixar o paciente perdido. Ela havia explicado o quadro de Valentina com paciência, com tabelas, com analogias que facilitavam. Síndrome dos ovários policísticos combinada com reserva ovariana reduzida para a idade. Não impossibilita, mas dificulta significativamente. A janela de possibilidade ainda existe, mas vai se estreitando. A fertilização in vitro seria o caminho com maior probabilidade de sucesso, e mesmo assim, as chances giram em torno de 32 a 35% por tentativa. 32%. Valentina havia decorado esse número, ficava com ele às vezes, virando de um lado para o outro, tentando decidir se era um número bom ou ruim. 32% era quase um terço. Quase um terço não é nada desprezível. Quase um terço pode ser esperança se você precisar que seja. Mas havia algo que a médica havia dito, quase de passagem, que havia ficado encravado num lugar que Valentina não conseguia alcançar direito. A médica havia dito: o componente emocional tem um peso real na resposta do organismo ao tratamento. Quanto mais estressada, mais o corpo resiste. Ela havia saído da clínica naquele dia e ficado no carro por 20 minutos antes de conseguir dirigir, porque havia entendido naquele estacionamento iluminado que a própria casa onde vivia era um obstáculo ao tratamento, que a mesa de domingo era um obstáculo, que o silêncio de Renato era um obstáculo, que cada palavra da sogra era um obstáculo que entrava pelo ouvido e chegava até onde os remédios tentavam trabalhar. E ela havia ido para casa e não havia dito nada disso para Renato, porque não sabia como. Porque sabia que ele diria que ela estava exagerando. Porque havia um tempo em que ela teria dito:
E esse tempo havia passado. Nas semanas que se seguiram a esse almoço de domingo, algo mudou no comportamento de Renato que Valentina conseguia sentir, mas não conseguia provar. Era como cheiro de chuva antes da chuva, a presença do que vem antes de vir. Ele passou a trabalhar mais tarde, não todo dia, não de forma escandalosa, mas com uma frequência que foi crescendo gradualmente. Ele atendia o celular do lado de fora da casa, com a voz baixa, o que explicava como sendo um cliente que liga em horário errado. Ele havia parado de perguntar como havia sido o dia dela. Não de uma hora para outra, foi um esmaecimento, como cor que perde intensidade sem que você consiga apontar o dia exato em que ficou mais fraca. Valentina não confrontou. Havia uma razão para isso que ela só entendeu depois. No fundo, ela sabia. Sabia e ainda não estava pronta para saber oficialmente. Havia uma diferença entre suspeitar e confirmar fecha uma porta que não volta a abrir. A confirmação veio numa tarde de segunda-feira. Ela havia chegado do trabalho antes do esperado porque a contadora havia cancelado uma reunião de última hora. Estava no quarto dobrando roupa. O celular de Renato estava na cômoda porque ele havia saído sem perceber que esqueceu, e a tela acendeu com vibração. Valentina estava do outro lado do quarto. Não foi bisbilhotar, mas a tela ficou acesa por segundos suficientes. O nome, as primeiras palavras, Cláudia, saudades, quando a gente... A tela apagou. Valentina ficou parada com a blusa dobrada na mão. O quarto estava quieto. O ventilador girava. Lá fora, uma criança chamava outra na rua. Ela dobrou a blusa, colocou na pilha, pegou a próxima peça, dobrou, colocou, próxima, dobrou, colocou. O corpo funcionou sozinho, enquanto a cabeça foi para aquele lugar que não tem nome, mas que todo mundo reconhece quando chega lá. O lugar onde as coisas que você havia mantido flutuando na margem da consciência finalmente afundam e chegam ao fundo. Ela dobrou toda a roupa, guardou tudo na cômoda, foi para a cozinha, fez um café, bebeu em pé encostada na pia, olhando para o quintal onde a goiabeira estava com mais frutos do que da última vez que havia olhado. Renato chegou naquela noite como se nada houvesse. Jantaram. Ele falou sobre o trabalho. Ela respondeu. Foram dormir. Valentina ficou olhando para o teto até as 2 da manhã. Depois foi para a cozinha de novo. O almoço de domingo que se seguiu foi o último. A família estava maior do que de costume. O irmão mais novo de Renato, Fábio, havia trazido a namorada, uma moça de 23 anos chamada Rebeca, de família de fazendeiro da região, alegre e expansiva, com aquela desenvoltura de quem cresceu sabendo que era bem-vinda em qualquer lugar. Havia também uma tia de Dora que aparecia nas grandes ocasiões, uma senhora de 80 anos que dormia com os olhos abertos e acordava para comentar a comida. A mesa estava farta. Cheiro de costelinha de porco, mandioca frita, salada de almeirão com bacon que Dora fazia como ninguém. Nos primeiros anos, Valentina havia genuinamente apreciado aqueles almoços pelo que eram na superfície. Boa comida, família numerosa, aquele barulho de domingo que parece aconchego quando você ainda não sabe o que tem por baixo. Agora ela se sentava àquela mesa com a habilidade desenvolvida de quem aprendeu a comer em campo minado. O almoço progrediu. Papo sobre colheita, sobre preço de grão, sobre um vizinho que havia vendido parte da terra para uma empresa de etanol e se arrependido. A família Noronha tinha raízes profundas no interior, propriedades, conexões, uma rede de relações que Valentina nunca havia conseguido realmente entrar, apenas orbitar. Foi na sobremesa que o tom mudou. Dora olhou para Rebeca com aquele sorriso de avó ansiosa que havia se tornado marca registrada. Rebeca, você é moça nova, saudável, disse a sogra, com aquela alegria que mal disfarçava o subtexto. Vai me dar neto logo, né, meu bem? Rebeca riu, um pouco sem jeito, sem entender completamente o peso que havia naquela pergunta. Ah, dona Dora, a gente está namorando há 6 meses ainda. Tem que ir pensando, disse Dora com um sorriso. E então,
Devagar, com aquela precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo, virou os olhos para Valentina. O olhar durou 1 segundo, 2, 3. Valentina sentiu a mesa. Sentiu cada pessoa ali, saber o que havia naquele olhar. Sentiu Sônia baixar os olhos um pouco mais depressa do que o natural. Sentiu Fábio se mexer na cadeira. Sentiu o marido da Sônia olhar para a janela. E então Renato falou: "Mãe", e parou. Valentina virou o rosto para ele. Havia algo diferente. Havia algo no jeito que ele segurou o garfo, na respiração, no espaço antes de continuar. "Na verdade, eu estava querendo conversar com todo mundo sobre uma coisa." O tom era diferente. Valentina reconheceu aquele tom antes de entender por que o reconhecia. Depois entendeu. Era o tom de quem já atravessou a decisão. Não era o tom de quem vai dizer algo difícil. Era o tom de quem já disse para si mesmo, já digeriram, já chegou do outro lado e agora está apenas comunicando. "Valentina e eu vamos nos separar." O silêncio que caiu na mesa foi o tipo de silêncio que tem peso físico. Valentina ficou olhando para ele. Ele não estava olhando para ela. "Eu tomei uma decisão difícil." Continuou ainda com os olhos na mesa, ou no prato, ou em algum ponto neutro que não fosse o rosto da esposa, "mas que eu acredito que é necessária. Para os dois." "Você podia ter me dito em casa", disse Valentina. A própria voz a surpreendeu. Estava firme, estava nivelada. Havia horas em que o corpo sabe que o desmoronamento não pode acontecer aqui, não agora, não com essa plateia. E ele se mantém por conta própria. "Eu sei", disse Renato. "Me desculpa." "Você me desculpa por qual parte?" Ele a olhou. Havia em seu rosto uma expressão que era quase pior do que hostilidade. Era cansaço. O cansaço de alguém que já passou pela culpa, já processou, já chegou em algum lugar do outro lado, onde as coisas estavam decididas. Como se a dor de Valentina fosse um obstáculo burocrático a ser atravessado para chegar onde ele queria estar. "Eu quero uma família, Valentina", disse ele baixo, como se aquilo fosse uma explicação completa e suficiente. "Você sabe disso. Sempre soube. E eu não sou uma família? Você sabe o que eu quero dizer." "Não sei não, Renato. Me explica." Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para a mãe que estava com os olhos na toalha e havia na expressão de Dora algo que Valentina viu claramente naquele momento, com uma clareza que ficou para sempre. A sogra sabia antes. Havia sido avisada antes. Talvez tivesse até participado da decisão. "Eu quero filhos", disse Renato finalmente. "E os anos estão passando. E os tratamentos não estão funcionando. E eu não consigo mais." "Não consegue mais o quê? Tentar ou ficar com uma mulher que tem dificuldade?" Silêncio. "Ambos", ele disse. A honestidade daquela resposta foi a coisa mais dolorosa que ele havia dito em anos. Não porque era cruel, mas porque era verdade dita sem nenhum amortecedor. Valentina ficou olhando para ele por um momento. Depois se levantou. Pegou a bolsa que estava na cadeira ao lado. Olhou para a mesa, para a costelinha, para a mandioca, para a tia de 80 anos que havia acordado e estava olhando para o drama com a atenção serena de quem já viu muita coisa. Para Sônia, com os olhos no prato. Para Fábio, que finalmente havia guardado o celular. Para Dora, que não conseguia olhar para ela. "Pode ficar com tudo", disse Valentina para Renato. "A casa, os móveis, as louças, a cama. Não quero nada que me faça lembrar disso." Saiu sem esperar resposta. Desceu os 3 degraus da entrada da casa da sogra, atravessou o portão de ferro que chiava levemente, caminhou pelo calçamento irregular da rua residencial, sem saber para onde estava indo. Caminhou por 12 quarteirões. Parou numa praça que não reconhecia, sentou num banco de cimento, cuja tinta estava descascando, e ficou olhando para os pombos que andavam pelo calçamento com aquela dignidade indiferente que pombos têm, como se o mundo inteiro fosse deles e tivessem generosidade suficiente para dividir. E aí sim, finalmente, sem plateia e sem necessidade de se manter firme, Valentina chorou.
Chorou de um jeito que não havia conseguido em meses. O tipo de choro que não é fraqueza, mas que é o único caminho disponível quando o peso que você carregou solitariamente por muito tempo finalmente encontra uma saída. Chorou pela mulher que havia chegado naquele casamento acreditando que estava indo para um lugar de amor. Chorou pelas noites de 3 da manhã na cozinha. Chorou pelos exames, pelos remédios, pelas consultas feitas na esperança de que o próximo resultado fosse diferente. Chorou por cada domingo naquela mesa. Chorou por ter ficado quieta quando deveria ter falado, por ter ficado quando deveria ter ido, por ter acreditado que o problema era ela. Chorou até não ter mais. E quando parou, ficou com o rosto molhado olhando para os pombos. Um deles se aproximou. Ficou a meio metro, inclinando a cabeça com aquela curiosidade de pombo que não serve para nada, mas que existe. Valentina olhou para o pássaro. Agora o quê? O pombo não respondeu. Foi embora. O agora o que se revelou em etapas, com aquela lógica brutal que a vida usa quando resolve tirar tudo de uma vez. A casa era alugada no nome de Renato. Isso significava que Valentina tinha tempo, não muito, para encontrar para onde ir. Ela foi morar provisoriamente na casa da amiga Patrícia Lacerda, que tinha um apartamento de 1 quarto no bairro vizinho e que, sem hesitar, disse: "Fica aqui quanto precisar e não me venha com papo de incomodar." Patrícia era o tipo de amiga que aparecia antes do pedido, que comprava biscoito de maisena porque sabia que era o biscoito que Valentina comia quando estava mal, que não perguntava toda hora como você estava, porque sabia que às vezes a pergunta cansa, que simplesmente ficava presente, fazendo as coisas, criando um ambiente onde Valentina podia existir sem precisar justificar nada. Valentina dormia no sofá, que Patrícia havia improvisado com travesseiros extras e um edredom floral que era muito quente para o clima, mas que Patrícia havia trazido porque parece mais confortável visualmente. Era apertado, era gentil, era o que havia. No trabalho, a situação foi esfriando com aquela progressão discreta que você só reconhece quando olha para trás. O escritório de contabilidade onde Valentina trabalhava tinha como um de seus maiores clientes a empresa do pai de Renato. Quando a separação se tornou conhecida no círculo profissional daquela cidade de interior, onde todo mundo sabia da vida de todo mundo, o chefe chamou Valentina para uma conversa sobre reestruturação. Ela conhecia aquele vocabulário. Havia processado folha de pagamento suficiente para saber o que reestruturação significava quando vinha acompanhada de um olhar desconfortável. O envelope chegou numa sexta-feira à tarde. Rescisão sem justa causa. Os termos eram corretos, não havia irregularidade formal, apenas a matemática fria de quem pesa conveniência. Valentina pegou o envelope, assinou os papéis, agradeceu pelo tempo que havia trabalhado ali e saiu com a caixinha de materiais pessoais que havia esvaziado da gaveta. Um carregador de celular, 2 canetas, uma xícara com o desenho de gato que Patrícia havia dado de aniversário e uma foto dela com Patrícia numa festa de 2 anos atrás, onde as duas riam de algo que nem se lembrava mais o quê. Ficou no estacionamento do escritório, olhando para a xícara do gato. Não chorou. Havia passado daquilo. Ligou para Patrícia. "Me demiti", ela disse. "Te demitiram", Patrícia corrigiu. "Tudo bem. É diferente?" "É completamente diferente. Um é ativo, o outro é passivo. Você foi passiva nessa. Eles é que agiram." "Patrícia." "Oi. Preciso conversar com você sobre uma coisa quando eu chegar." Naquela noite, sentadas no chão do apartamento de Patrícia, com taças de vinho que eram mais símbolo do que bebida, Valentina contou sobre a tia Maura, sobre Perdizes do Campo, sobre a pousada. Patrícia ouviu tudo com aquela atenção que era o maior talento dela. "Interior do nada", ela disse quando Valentina terminou. "Interior de verdade, perto da divisa com Minas." "Valentina."
Você tem formação em contabilidade, experiência, capacidade. E estou sem emprego, sem casa, sem marido, e nesta cidade todo mundo me conhece como a mulher do Renato que não conseguia ter filho. Valentina olhou para o vinho. Cada vez que eu andar na rua vou sentir isso nos olhares. Não preciso nem que falem, vai estar lá. Patrícia ficou quieta. Eu preciso ir para um lugar onde ninguém me conheça antes da minha dor, disse Valentina. Onde eu possa ser apresentada como uma pessoa, não como uma história. E uma pousada de beira de estrada te dá isso? Não sei, mas é o que tem agora. E às vezes o que tem agora é suficiente para começar. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Depois, pegou a taça. Quando você vai? Semana que vem. E eu te ajudo a arrumar as malas. Você nem vai tentar me convencer a ficar? Patrícia a olhou. Já faz 3 meses que eu te vejo dormindo no meu sofá com aquela cara. Ela fez uma pausa. Não, eu não vou te convencer a ficar. Valentina foi para a cama cedo naquela noite. Dormiu de verdade, pela primeira vez em semanas. A estrada para Perdizes do Campo era exatamente o tipo de estrada que o GPS trata com suspeita, sugerindo rota alternativa disponível, cada vez que você a ignora, como se o próprio aplicativo não acreditasse que alguém escolheria aquele caminho voluntariamente. Eram 340 quilômetros da cidade, sendo os últimos 80 por estrada estadual com trecho de terra batida. Valentina havia alugado um carro pequeno, hatch, vermelho, que pertencia a uma locadora perto do apartamento de Patrícia e que cheirava levemente a desodorizante de baunilha. Ela havia embalado 2 malas, uma grande, com roupas, calçados, itens de banheiro, uma menor, com os documentos, o notebook, o carregador, a xícara do gato e o caderno onde anotava coisas quando não conseguia organizar a cabeça, uma prática que havia começado na época dos primeiros tratamentos e que havia ficado como um hábito. O resto havia ficado, não por desapego filosófico. Havia itens ali que haviam custado dinheiro, que tinham valor prático. Mas havia algo que ela havia percebido naquela semana de arrumação. Cada objeto daquele apartamento carregava uma camada de contexto que ela não queria transportar. Os vasos de planta que havia cuidado esperando que a casa fosse um lar. Os livros nas prateleiras que Renato havia escolhido para dar aparência cultural ao ambiente e que ele nunca tinha lido. As fotos emolduradas que já não eram representação de nada real. Ela havia deixado tudo e havia descoberto que caberia em 2 malas. Chegou em Perdizes do Campo no fim de uma tarde de quarta-feira, quando o sol tinha aquela cor de laranja maduro que o interior paulista produz com uma generosidade que a cidade nunca consegue imitar. Perdizes do Campo tinha 8.000 habitantes, uma praça central com coreto, uma igreja de fachada branca que precisava de reforma nas laterais, 3 mercearias, 2 bares, uma farmácia, uma escola estadual, e aquele tipo de movimento de rua que não é lento nem apressado, mas que tem o ritmo de quem conhece cada pessoa que passa. A pousada. Caminho do Cerrado ficava a 4 quilômetros do centro, numa entrada de estrada estadual que os motoristas de caminhão conheciam como referência de percurso. Portão de madeira pintado de verde musgo, um pouco desbotado. Placa talhada à mão com o nome em letras irregulares que tinham personalidade. Uma varanda comprida de tijolos aparentes, voltada para um pasto aberto que ia até onde a vista alcançava. E ao fundo, um bosque de eucaliptos altos, cujas copas balançavam com aquele som particular que é metade folhagem e metade vento. Valentina estacionou. Ficou um momento dentro do carro. Respirou. Havia algo no ar dali que era diferente. Não conseguia nomear imediatamente. Depois de um tempo, entendeu. Era o silêncio que tinha textura. Na cidade, o silêncio é a ausência de barulho. Ali, o silêncio era feito de sons pequenos sobrepostos. Grilo, vento, o mugido longínquo de um animal. Pássaro que ela não sabia identificar. Um silêncio que estava cheio. Saiu do carro. Dona Filomena apareceu na porta da entrada antes que Valentina chegasse à varanda.
Tinha a presença física de quem passou a vida em trabalho real. Ombros um pouco curvados pelo tempo, mas postura firme. Mãos que contavam história, cabelo branco preso num coque frouxo que tinha 3 ou 4 mechas escapando, e olhos que olhavam direto sem ser invasivos. Você é a sobrinha da Maura, disse a dona, não como pergunta. Sou, Valentina. Sei quem você é. Maura falou bem. Filomena olhou para as 2 malas no porta-malas com uma objetividade tranquila de quem já recebeu muita gente carregando peso, no sentido literal e no outro. Vem, que eu te mostro o quarto e a pousada. O quarto era no fundo do corredor principal, último à direita. Pequeno, com aquela funcionalidade honesta de quarto de pousada de interior. Cama de solteiro, com colcha de crochê em tons de bege, cômoda de madeira escura com espelho, janela de vidro com veneziana de madeira que dava para o pasto. Um banheiro tão compacto que a porta do box batia levemente na pia quando se abria completamente. Não tinha televisão. O Wi-Fi funcionava só na área comum. O sinal de celular era oscilante. Era exatamente o que Valentina precisava, embora não soubesse ainda exatamente por quê. O trabalho é o seguinte, disse Filomena enquanto mostravam a área comum, a pequena recepção com balcão, a cozinha onde uma geladeira velha zumbia em paz e um fogão a gás de 6 bocas reinava. Café da manhã começa às 6 e serve até às 9. Tem hóspede que chega tarde e precisa de check-in, outros que saem cedo. Você recebe, organiza os quartos, ajuda no café. Tem a Gertrudes, que cozinha todo dia, chega às 5:30. Tem o Tibúrcio, que cuida do lado de fora. Eu fico por aqui na maior parte do tempo. Mas tenho consultas médicas em Araçatuba toda semana. E às vezes preciso de alguém responsável aqui. Entendo. Não é trabalho pesado, mas é constante. E exige presença que é diferente de esforço físico. Filomena parou e a olhou. Você topa? Topo. Começa amanhã cedo. Às 6. Estarei acordada. Filomena a olhou por um segundo adicional, com aquela leitura que mulheres de certa idade fazem de mulheres mais jovens quando percebem o peso não dito, mas que têm sabedoria suficiente para deixar no lugar em que está. O jantar é às 7. Gertrudes fez frango com quiabo. Come com a gente. E foi embora com aquela eficiência de quem tem outras coisas para fazer. Valentina ficou sozinha na varanda. O pasto estava dourado com o último sol. Uma garça branca havia pousado no meio do campo e ficava parada com aquela imobilidade de escultura que garças têm, como se o mundo inteiro pudesse se mover e ela escolhesse não se mover junto. Valentina ficou olhando para a garça. Respirou. Era a primeira vez em meses, talvez em mais de meses, que o ar encontrava caminho livre no meio do peito. A rotina da pousada tinha uma arquitetura que Valentina levou 1 semana para aprender e 3 semanas para começar a apreciar como sendo de fato uma arquitetura e não apenas um conjunto de tarefas. O dia começava às 5:40. Ela havia descoberto na primeira manhã que naquele horário o céu sobre o pasto era de um azul muito escuro que ia clarando imperceptivelmente enquanto ela estava no banheiro, se trocava, amarrava o cabelo. Quando chegava na cozinha para ajudar Gertrudes, havia uma faixa cor-de-rosa no horizonte que ia crescendo. E havia algo nessa progressão diária de escuro para a luz que ela havia descoberto ser, para ela, o melhor momento do dia. Gertrudes chegava às 5:20, sempre. Uma mulher de 52 anos, corpo de quem trabalhou desde criança, cabelo preso com um elástico que provavelmente tinha mais de 1 semana no mesmo lugar, e uma expressão que era severa na superfície e completamente afetuosa por baixo, o que Valentina havia descoberto na 3ª manhã, quando chegou atrasada 5 minutos, e Gertrudes disse, sem tirar os olhos da panela, "Hoje você dormiu, hein? Tem café passado aí." Não era repreensão, era acolhimento disfarçado de objetividade. Os hóspedes chegavam em ondas. Os caminhoneiros de madrugada ou muito cedo saíam antes das 7 sem café,
apagavam na chegada, precisavam de cama e chuveiro quente e silêncio. Os representantes comerciais chegavam no fim da tarde com aquela energia de quem ainda tem 2 cidades para visitar e está tentando fazer caber em menos dias do que deveria. As famílias de passagem chegavam agitadas com criança no banco de trás, pediam quarto duplo, perguntavam se tinha piscina. Não tinha, e acabavam ficando porque era limpo. O café da manhã era generoso, e Gertrudes tinha aquele jeito de tratar criança que transformava manhã agitada em manhã tranquila. Valentina aprendeu a ler cada tipo na forma de chegar, e foi aprendendo, gradualmente, que havia algo no trabalho de receber pessoas que ela havia subestimado. Havia uma habilidade nisso, uma atenção específica para o que a pessoa precisava versus o que estava pedindo, para o cansaço que ela trazia na postura versus as palavras que usava para descrevê-lo. Era um trabalho de presença, como Filomena havia dito, e Valentina descobriu que presença era algo que ela sabia oferecer quando o ambiente permitia. Nos primeiros dias, havia dormido um sono pesado, denso, o tipo que vem quando o corpo finalmente para depois de um período longo de tensão crônica. Acordava sem saber por alguns segundos onde estava, ouvia o eucalipto lá fora e o reconhecimento chegava. Aqui, este lugar. E havia algo naquele reconhecimento que era estranhamente bom. Foi na 3ª semana que Dona Filomena veio até a recepção com aquele propósito que Valentina havia aprendido a distinguir do propósito comum. Era uma quinta-feira à tarde. O movimento estava baixo, e Filomena chegou com a cadeira que às vezes colocava atrás do balcão quando queria conversar de igual para igual. Amanhã vai chegar um hóspede que você precisa saber, disse ela. Preciso saber por quê? Porque ele é diferente dos outros. Filomena ajeitou a cadeira. Augusto Beltrão. Você vai ouvir esse nome na região e sempre vai ser com respeito. Homem de palavra, sério, sem vaidade. Dono de uma fazenda de grãos uns 60 quilômetros mais para o norte. Exporta soja, milho, sorgo. Uma das maiores propriedades da região. E ele fica aqui? Sempre que vai ou vem de Araçatuba, de Birigui, de São Paulo para negócios. Para aqui. Filomena fez uma pausa. Ele foi grande amigo do meu marido, que Deus o tenha. 20 anos de amizade. Quando meu marido morreu, Augusto foi o primeiro a chegar e o último a ir embora. É desses homens. Valentina ouviu com atenção. Ele às vezes traz a filhinha, continuou Filomena. Luna, 4 anos, menina pequenininha, muito quieta, muito observadora, perdeu a mãe faz quase 2 anos, acidente de carro. A dona da pousada fez aquela pausa que pessoas sérias fazem quando falam de tragédia real. Não pausa dramática, mas pausa de respeito. Ele cria a menina sozinho com a ajuda de uma babá para as viagens. A menina é tímida com estranho. Se ela vier, trate com leveza. Não force, não infantilize. Ela é pequenininha, mas muito esperta, percebe quando a gente é de verdade. Entendi. E Augusto não reclama, não exige, não faz escândalo, mas você percebe quando ele está satisfeito e quando não está. Ele é um hóspede que eu trato como da casa. Então cuide bem. Vou cuidar. Filomena ficou um momento olhando para ela. Você está se acertando aqui, sabia? Valentina ficou levemente surpresa com a mudança de assunto. Acho que sim. Não acho. É. Filomena se levantou. Gertrudes fez pão de queijo hoje. Fica um pouco mais na cozinha antes de fechar. E foi embora. Valentina ficou na recepção por um momento, depois foi para a cozinha, onde Gertrudes estava com a assadeira recém-tirada do forno e um ar de satisfação profissional. Naquela noite, Valentina preparou o quarto reservado para Augusto Beltrão com um cuidado que ela mesma reconheceu como indo além do padrão. Não era para impressionar. Era aquela atenção que se coloca no trabalho quando você está fazendo por ser certo, não por ser observado. Augusto Beltrão chegou às 7h12 da manhã de uma sexta-feira, num caminhão cabine dupla preto que trazia a poeira fina de estrada de terra como segunda camada sobre o latão.
Ele desceu primeiro, com aqueles movimentos de homem que passa muito tempo em campo e em carro, eficientes, sem desperdício, os pés encontrando o chão com uma familiaridade que vinha de anos de estradas. Ficou um momento olhando para o céu com o instinto de quem avalia tempo o dia inteiro, lendo nuvens, lendo vento, e então abriu a porta traseira. Luna desceu segurando um urso de pelúcia pelo braço, um urso de tamanho médio, bege, com um laço azul no pescoço que havia sido muito azul um dia e agora era azul com memória. A menina tinha sandálias cor-de-rosa, macacão jeans, o cabelo preso com um elástico que tinha um pompom amarelo que balançava. E olhos grandes, escuros, com aquele tipo de atenção que não é timidez, mas é uma forma muito própria de chegar num lugar, olhando tudo antes de se mover, catalogando, avaliando. Valentina estava na varanda quando eles chegaram. Esperou que chegassem até ela em vez de ir ao encontro deles, uma coisa que havia aprendido instintivamente. Algumas pessoas precisam de um passo que é delas. Bom dia, disse ela, quando eles chegaram na varanda. Senhor Augusto, a reserva está confirmada. Quarto 6, como de costume. Dona Filomena passou para dizer que foi a Araçatuba, mas que passa aqui mais tarde. Ela está bem? Perguntou ele. A voz era grave, sem enrolação, sem o excesso de sociabilidade que algumas pessoas colocam em cumprimento de hotel. Sim, consulta de rotina. Tudo bem. Ele abaixou os olhos para a filha. Luna, diz bom dia para a moça. Luna olhou para Valentina. Não disse nada. Mas também não desviou o olhar. Ficou examinando com aquela atenção específica que a Filomena havia descrito. Bom dia, Luna, disse Valentina com uma voz que não era forçadamente alegre nem excessivamente suave. Era só natural. Esse urso tem nome? Pausa longa. Avaliação. Bolacha, disse Luna. Bolacha. Valentina considerou isso com genuína seriedade. Faz sentido. Ele tem mesmo uma cara de bolacha. Luna olhou para o urso como verificando a afirmação. Depois voltou para Valentina. Havia uma abertura pequena naquele olhar, não sorriso, mas a ausência de fechamento. O café da manhã está servido, disse Valentina, voltando ao tom prático. Buffet na varanda até às 9. Se precisar de mais alguma coisa, pode me chamar. Augusto assentiu e levou Luna para o quarto. Valentina voltou para a cozinha. Gertrudes estava fatiando pão e disse sem olhar. Ele chegou. Chegou. Luna veio? Veio. Gertrudes balançou a cabeça com aquela ternura prática de quem cuida de longe. Criança boa essa menina, quietinha demais às vezes, mas boa. Pausa. Você sabe que ela perdeu a mãe, né? A Filomena me contou. Quase não tinha 2 anos quando a mulher morreu. A Cecília, que era o nome dela. Saiu de manhã para uma viagem, bateu o carro na estrada. Gertrudes parou de fatiar por um momento. Ele ficou destruído. Mas é um homem que carrega por dentro. Você vai ver como é. Você pensa que ele está bem, mas você olha nos olhos e sabe que tem uma coisa lá que ainda está tentando cicatrizar. Valentina ficou ouvindo sem responder. Essa menina é a vida dele, continuou Gertrudes, voltando ao pão. Você vai ver. Quando ele olha para ela, é diferente de tudo o mais que ele olha. O café da manhã transcorreu com a movimentação habitual. Outros 3 hóspedes na sala comum, um representante de uma empresa de defensivos agrícolas que comia depressa e ficava no celular, um casal de meia-idade que estava voltando de um velório na região e que comia em silêncio, com aquele cansaço específico de quem está de luto, mas precisa continuar. Augusto e Luna chegaram na varanda perto das 7h30. Ele se serviu com a eficiência de alguém acostumado a comer funcional, sem cerimônia. Luna examinou o buffet com metodologia científica antes de decidir por pão com manteiga e um copo de leite com achocolatado, que ela segurou com as 2 mãos e bebeu aos poucos. Valentina ia e vinha repondo, verificando, oferecendo café. Na segunda vez que passou perto da mesa de Luna, a menina chamou. Moça. Valentina parou e se virou. Você tem gato? Não tenho. Por quê? Porque tem um gato olhando pela janela. Valentina olhou.
No parapeito da janela da varanda estava o Gravatinha, o gato laranja da dona Filomena, com aquela expressão de dignidade ultrajada que ele reservava para os momentos em que estava do lado de fora de um ambiente com comida. Esse é o Gravatinha, disse Valentina. É da dona Filomena, mas fica tentando entrar aqui. Por que, Gravatinha? Porque ele tem uma manchinha escura aqui. Valentina tocou a própria garganta, que parece uma gravatinha. Luna olhou para o gato com atenção de naturalista. Parece mesmo, ela afirmou. Você quer ir lá fora fazer carinho nele enquanto o seu pai termina o café? Luna olhou para Augusto. Pode, meu bem, ele disse. A menina desceu da cadeira com cuidado, abraçou o Bolacha sob o braço e foi com passos deliberados até a porta da varanda. O Gravatinha ficou no parapeito sem fugir, o que era um fato notável, porque o gato tinha uma política geral de fuga em relação a crianças. Augusto ficou olhando para a filha lá fora. Depois olhou para Valentina com aquela expressão que ela estava aprendendo a identificar, mas ainda não sabia completamente nomear. Ela não faz isso normalmente, disse ele. Falar assim com pessoa que acabou de conhecer. Ela perguntou sobre o gato. Criança e bicho é uma combinação que elimina o estranhamento. É. Ele ficou olhando para Luna por um momento. Mas não é só isso. Valentina não respondeu. Voltou para a cozinha com a bandeja vazia. Augusto ficou 2 dias nessa primeira visita. No primeiro dia, saiu cedo para reuniões em Birigui e voltou no fim da tarde com aquela poeira fina de estrada que grudava no cabelo e no rosto e que ele lavava no banheiro antes de aparecer na área comum com a expressão de quem fechou o dia. Luna havia ficado na pousada com Neuza, a babá, uma mulher de 48 anos, cabelo muito preto, jeito eficiente de cuidar que não era afetivo, mas era seguro. Neuza gostava da varanda e de cochilo pós-almoço, e havia entendido rapidamente que a pousada era um lugar onde isso era possível. Foi numa dessas manhãs que Valentina, terminando de arrumar os quartos, encontrou Luna sentada nos degraus da varanda sozinha, olhando para o campo com o Bolacha no colo. Onde está a Neuza? Dormindo, disse Luna sem inflexão julgadora. Era um fato. Você está bem aqui? Tô. Uma pausa. Você gosta de borboleta? Valentina foi até os degraus e sentou ao lado da menina. Gosto, sim. Por quê? Porque tem uma ali. Luna apontou para um arbusto de flores amarelas próximo à cerca de arame, que fica indo e vindo. Eu tô tentando contar. Quantas vezes ela foi? 8. Mas pode ser que eu errei porque pisquei. Piscada não conta, disse Valentina com seriedade. Luna a olhou. Por que não conta? Porque piscada é involuntária. Você não escolheu piscar, então não pode ser sua culpa ter perdido a conta. Luna considerou essa lógica por um momento. Então 8. Então 8. Ficaram sentadas em silêncio. A borboleta foi pela 9ª vez, depois pela 10ª. O capim balançava com o vento. Uma vaca mugiu ao fundo, longe. Você tem nenê? Luna perguntou. A pergunta veio sem preparação, do jeito que crianças fazem, porque criança não sabe ainda que algumas perguntas têm peso. Valentina levou 1 segundo. Não tenho. Por quê? É complicado de explicar. Luna virou o rosto para ela com aquela atenção inteira que crianças dão quando estão genuinamente curiosas. Complicado é a mesma coisa que difícil? Às vezes é. Meu pai fala que coisa difícil fica mais fácil quando a gente pratica. Ele tem razão. Você vai praticar? Valentina olhou para o campo. A borboleta foi e veio pela 11ª vez. Vou tentar, disse ela. Luna assentiu com a convicção de quem considera o assunto resolvido e voltou a contar. No segundo dia, Augusto voltou mais cedo do que havia dito. Era por volta das 2 da tarde quando o caminhão entrou pela estrada. Valentina estava na área de serviço, estendendo toalhas quando ouviu. Secou as mãos e foi para a varanda. Augusto estava vindo em direção à pousada e parou quando viu a cena na mesa da varanda. Luna com papel e lápis de cor. Valentina sentada a um ângulo.
as duas mergulhadas no trabalho de Luna, que havia declarado que ia fazer, o campo com a borboleta e o gravatinha e tudo. Augusto ficou parado no limiar por um momento, sem que elas o vissem imediatamente. Valentina o notou depois de alguns segundos. Ia se levantar, mas ele fez um gesto pequeno com a mão, quase imperceptível, que dizia para ficar. Ficou ali observando por talvez 3 minutos. Depois veio se sentar na cadeira vazia. O que você está desenhando? Ele perguntou para Luna. O campo, e o gravatinha, e a Valentina. A Valentina? Aqui. Luna apontou para uma figura no papel. Traços simples de criança, cabelo comprido, braços saindo diretamente dos ombros, porque crianças não desenham pescoço. E aqui é o bolacha do lado dela. Augusto olhou para o desenho por um tempo. Depois olhou para Valentina. Você trabalhou em pousada antes? Perguntou ele. Não, trabalhava em escritório. Contabilidade. Como veio parar aqui? A pergunta natural. Valentina a esperava. Havia planejado nos primeiros dias uma versão sintética que não fosse mentira, mas que também não fosse tudo. Tinha aprendido, nos meses anteriores, que a história completa pesa demais para ser entregue a quem não pediu o peso. Precisava de uma mudança, disse ela. Augusto assentiu. Não pressionou. Eu entendo isso, ele disse. E havia no tom uma ressonância que Valentina reconheceu. Não era frase de efeito. Era alguém que havia de fato entendido, de dentro, o que significa precisar de uma mudança que não seja gradual, mas que seja ruptura. Ficaram em silêncio. Luna continuou desenhando com concentração. O gato apareceu no parapeito da janela, como se tivesse sido convocado para aparecer no desenho e quisesse verificar se a representação estava correta. Luna levantou os olhos, viu o gato e disse com a satisfação de quem confirmou uma hipótese. Ele sabia que eu estava desenhando ele. Gato sabe de tudo, disse Gertrudes, aparecendo na porta da cozinha com uma bandeja. Biscoito de polvilho quente. E não me venha dizer que não quer, que eu fiz justamente porque você chegou. Estava falando para Augusto, que recebeu a bandeja com uma expressão que era, pela primeira vez desde que havia chegado, próxima de sorriso. Antes de ir embora naquela tarde, enquanto Neuza ajudava Luna a arrumar a mochilinha, Augusto foi até a recepção, onde Valentina estava organizando papéis. Ficou no balcão por um momento. Semana que vem volto, disse ele. Se a Filomena precisar de alguma coisa urgente, pode me ligar. O número está na ficha de cadastro. Claro. Ele ficou ainda um segundo, com a chave do carro na mão. Minha filha não é fácil com gente estranha, disse ele, desde que perdeu a mãe. Ela não é antipática, é só... Ela levanta um muro. Mesmo comigo, às vezes é difícil chegar perto do que ela está sentindo de verdade. Ela é muito esperta. Observa muito antes de decidir. Ele olhou para o lado por um segundo. Hoje ela não fez isso com você. Uma pausa. Obrigado pelo cuidado com ela. Não precisa agradecer. Ela é uma menina fácil de cuidar quando você não tenta forçar nada. Augusto ficou olhando para ela por um momento com aquela expressão que ela ainda estava aprendendo a ler. Até semana que vem, ele disse. Saiu. Pegou Luna pela mão. Colocou a menina no carro. Fechou a porta. Voltou para o lado do motorista. E o caminhão preto sumiu pela estrada de terra, deixando aquela nuvem de poeira fina que o vento levava devagar até desaparecer. Valentina ficou na varanda, olhando a poeira ir embora. Sentiu algo que demorou para identificar. Não era animação. Não era interesse romântico imediato. Não era aquela coisa que filmes fazem parecer instantânea. Era mais quieto que isso, mais parecido com o reconhecimento de que havia ali uma presença que tinha um peso real, que havia deixado uma marca diferente do padrão dos outros hóspedes que passavam. Foi para o quarto naquela noite. Antes de dormir, olhou para o desenho de Luna que havia pregado na parede com fita, a figura de cabelo comprido, o gato com olhos de pontinhos, o bolacha do lado. Ficou olhando por um tempo.
Depois, apagou a luz. As 3 semanas que se seguiram tiveram o ritmo que o interior impõe com uma firmeza que a cidade nunca consegue. Os dias eram longos e cheios de pequenas coisas. As semanas passavam antes que você percebesse. Valentina havia entrado numa rotina que era, ao mesmo tempo, mais simples e mais exigente do que o trabalho de escritório. Mais simples porque os resultados eram imediatos e visíveis. O café estava pronto, os quartos estavam arrumados, o hóspede estava satisfeito. Mais exigente porque não havia hora para acabar, não havia aquela fronteira nítida entre expediente e descanso que o emprego formal cria. Mas havia uma recompensa nisso que o escritório nunca havia dado. Ao fim do dia, o corpo estava cansado de um jeito que o fazia dormir de verdade. Havia também as conversas com Gertrudes, que eram uma instituição própria. Você sabe por que feijão tropeiro é a comida mais democrática que existe? Gertrudes perguntou numa tarde enquanto preparava para o jantar. Por quê? Disse Valentina, que havia aprendido que essas perguntas mereciam resposta genuína. Porque todo mundo acha que sabe fazer e ninguém faz igual. Gertrudes mexeu a frigideira. É como pessoa. Todo mundo acha que entende de gente, mas cada um entende de um jeito. E quem entende certo? Quem presta atenção em vez de presumir? Valentina ficou com essa frase por um tempo. Augusto voltou exatamente quando havia dito. Chegou numa terça-feira de manhã, a poeira do caminhão, Luna descendo antes dele terminar de estacionar, os olhinhos procurando. Valentina! A voz da menina atravessou a varanda. Luna! Respondeu Valentina, da janela da recepção. O gravatinha tá no parapeito te esperando. Luna correu. Augusto subiu os degraus com um levíssimo sorriso que era mais expressão de alívio do que de alegria. Ela falou em você durante a viagem, disse ele. Que bom. 3 vezes perguntou se o gato ainda estava aqui. Ele olhou para a filha que já estava agachada com o gato. Na verdade, acho que era sobre você. O gato era desculpa. Pode ser. Ele ficou olhando para a Luna por um momento. Você tem o jeito certo com ela, disse ele. Não sei explicar como, mas tem. Eu não faço nada especial. É exatamente isso, ele disse. Você não faz nada especial. Você trata ela como pessoa. Uma pausa. Algumas pessoas tratam criança como boneco para impressionar o pai. Ela percebe isso imediatamente e fecha. Criança percebe autenticidade melhor do que adulto. É verdade, foram para o café da manhã. A manhã passou. Naquela tarde, Augusto ficou na varanda com o notebook trabalhando. E Luna ficou perto, ora brincando com o gato, ora sentada no degrau desenhando, ora aparecendo na cozinha para perguntar se Gertrudes tinha biscoito. Gertrudes tinha sempre. Nessa segunda visita, na noite do segundo dia, depois que Luna dormiu e os outros hóspedes se recolheram, Valentina estava fechando a recepção quando Augusto apareceu na varanda com 2 copos de café. Ainda vai demorar para fechar? Ele perguntou. Uns 10 minutos. Tenho o café aqui esperando. Valentina terminou o que estava fazendo e foi para a varanda. Era uma noite de lua crescente, a claridade suficiente para ver o contorno do campo, a linha do bosque de eucaliptos ao fundo. O vento tinha aquela temperatura de interior que não é frio nem calor. É um equilíbrio que a pele recebe bem. Como você está se adaptando aqui? Ele perguntou. Bem, melhor do que esperava. Interior não é fácil para quem vem de cidade grande. O que não é fácil você aprende. O que é bom você descobre que não sabia que precisava. Ela olhou para o campo. Aqui tem uma coisa que São Paulo não tem. O quê? Quietude que não é vazio. Ela pensou por um segundo. Na cidade, quando fica quieto, é porque alguma coisa faltou. Barulho faltou. Movimento faltou. Aqui, quando fica quieto, a quietude é completa. É um silêncio que tem substância. Augusto ficou olhando para o campo. Você tem um jeito de falar as coisas, disse ele. Bom ou ruim? Preciso. Ficaram em silêncio por um tempo que não era desconfortável. Sua fazenda fica longe daqui? Ela perguntou.
1 hora de estrada, 1 hora e meia quando o trecho de terra está mais pesado. Como é? 2.700 hectares. Soja, milho, sorgo. Temos um sistema de armazenagem próprio, o que ajuda muito na hora de negociar exportação. Ele bebeu o café. Meu pai começou com 500 hectares. Eu fui expandindo. Seu pai mora lá ainda? Não. Meus pais foram para o Paraná, onde minha irmã mora. Depois que Cecília morreu, eles ficaram um tempo comigo para ajudar com a Luna. Mas a vida deles estava lá. Eles foram. E você ficou sozinho com a fazenda e a Luna. E com a Neuza. E com uns 35 funcionários que olham para mim de vez em quando com cara de quem quer perguntar se eu tô bem, mas não pergunta. Valentina riu levemente. Por que não perguntam? Porque no campo tem um protocolo. Homem que tá bem, trabalha. Homem que tá mal, trabalha mais. Quando o problema passa, volta ao normal. Conversar sobre sentimento é coisa que acontece quando você tá muito mal ou quando você tá muito bem. No meio, a gente trabalha. E você tá no meio? Ele pensou. Tô indo para o bem. Devagar. Uma pausa. Teve um período que foi muito difícil. Luna ainda pequenininha, sem a mãe, eu sem saber o que fazer com ela boa parte do tempo, tentando aprender o que ela precisava, enquanto também tentava não naufragar. Ele olhou para as mãos. Homem não aprende a criar criança assim de repente. Vai tentando, errando, corrigindo. E ela está bem? Está. Mas sinto falta de alguma coisa que eu sei que não consigo dar. Não por falta de amor. Por falta de... sei lá. Ele ficou em silêncio. Há coisas que uma criança pergunta para a mãe que para o pai sai diferente. Não é que eu responda errado, mas a resposta tem um sabor diferente. Valentina não respondeu imediatamente. Você está fazendo o melhor que pode, disse ela por fim. Estou, mas o melhor que posso às vezes não se sente suficiente. Isso é o que sente quem está tentando de verdade. Os que não estão tentando nunca acham que falta nada. Augusto a olhou. Era um olhar que ficou alguns segundos além do ponto em que a conversa permitia, e os dois sabiam disso, e nenhum dos dois fez nada para resolvê-lo imediatamente. Então ele se levantou, pegou o copo vazio. Obrigado pela conversa, disse ele. Foi bom, disse ela. E foi. O mês que se seguiu teve a textura de coisa que cresce devagar, do tipo que você não vê crescendo, mas que um dia você olha e percebeu que cresceu. Augusto passou a aparecer com mais frequência. A cada 3 semanas virou 2 semanas. Depois, 1 semana e meia. Havia sempre uma justificativa de negócios. Reunião com cooperativa, visita a fornecedor de insumos, conversa com agente de exportação em Araçatuba. O trecho passava pela pousada. Era natural parar. Valentina não questionava a justificativa. Era assunto dele, e havia uma diferença entre perceber algo e precisar nomeá-lo antes da hora. O que ela sabia era que havia naquelas visitas uma conversa que havia começado a se construir. Noites na varanda com o campo escuro lá fora e aquelas estrelas de interior que a cidade nunca mostra. Café ou chá, dependendo da temperatura. Às vezes, silêncio longo que nenhum dos dois interrompia com conversa desnecessária. Eles falavam de tudo. Da fazenda, da safra, das complexidades de exportar grão numa estrutura burocrática que exigia paciência permanente. Do mercado de commodities, que Valentina conhecia superficialmente pelos anos de contabilidade e que Augusto conhecia de dentro, com aquele conhecimento prático que vai além do teórico. Ela falava sobre São Paulo com uma distância crescente, como quem narra a vida de alguém que já conheceu muito bem, mas de quem foi se despedindo. A padaria do Pão na Pedra às 5 da manhã. O barulho de chuva em asfalto, que era diferente do barulho de chuva em terra. As luzes da cidade vistas da janela do apartamento de Patrícia numa noite de insônia. E às vezes, em conversas que chegavam mais fundo sobre coisas mais verdadeiras. Numa dessas noites, Augusto disse: "Você já me falou um pouco sobre o que te trouxe aqui, mas nunca me contou tudo." Valentina ficou quieta por um momento. "Não sei se precisa de tudo." "Não precisa, se você não quiser."
Ele olhou para o campo. Mas eu noto quando você vai até uma parte da história e para. E fico me perguntando o que tem do outro lado desse ponto que você para. Ela ficou olhando para as estrelas. Você sabe que tenho dificuldade para engravidar, ela disse. Você mencionou. O que não mencionei é o quanto isso foi usado como arma dentro do meu casamento. Uma pausa. Minha sogra tratava isso como se fosse um defeito de fabricação, como se eu tivesse chegado no mercado com peça faltando. E meu marido não concordava com ela em voz alta, mas também nunca discordou. E com o tempo, eu fui entendendo que ele discordava só na forma, não no conteúdo. Augusto ficou quieto. O divórcio foi anunciado para mim na frente da família inteira, continuou Valentina. Num almoço de domingo, ele disse que queria uma família e que eu não podia dar isso para ele. Com a sogra na mesa, com os cunhados, com a namorada do cunhado mais novo que acabava de chegar e que claramente não sabia o que estava assistindo. Que covarde, disse Augusto. A palavra foi dita com aquela calma que torna uma avaliação mais precisa do que qualquer grito. Devia ter dado a voz a ele na cara, disse Augusto. E havia naquilo um humor seco que quebrou alguma coisa, e Valentina riu. Um riso que era pequeno, mas genuíno, do tipo que aparece quando algo que você carregou como peso exclusivamente doloroso, de repente, tem também um ângulo absurdo. Devia ter dado, concordou ela. Como você está agora? Melhor, ela pensou. Tem dias que ainda pesa, não por ele, isso ficou para trás, mas pela versão de mim que acreditou, por tanto tempo, que o problema era eu. Que eu era incompleta porque meu corpo não cooperava com o projeto que eles tinham para mim. Você nunca foi incompleta, eu sei. Mas saber e sentir são coisas diferentes que às vezes demoram a chegar no mesmo lugar. É verdade. Ele olhou para ela. Quando minha esposa morreu, eu passei meses achando que tinha feito algo errado. Que se eu tivesse insistido para ela não viajar naquele dia, que se eu tivesse ligado mais cedo, que se... E chegou num lugar diferente. Cheguei num lugar que aceita que algumas coisas acontecem independente do que você faz. Uma pausa longa. Não é o lugar mais confortável, porque culpa dá uma ilusão de controle. Você acha que se você foi responsável, você podia ter evitado. Quando você larga a culpa, você também larga essa ilusão. E aí fica só com o que é, que a vida às vezes tira coisas que você não merecia perder. Valentina ficou quieta por um longo tempo. Isso é mais honesto do que a maioria das coisas que as pessoas dizem sobre perda, disse ela. É o que aprendi, com tempo e com dor. Ficaram até o café esfriar completamente. Foi numa tarde que Luna fez algo que ficou. Eles estavam na varanda, Valentina e Luna, com um livrinho de história sobre animais da fazenda que a menina havia trazido na mochila. Luna gostava que lessem em voz alta, mas também gostava de ela mesma acompanhar as figuras com o dedo, como se precisasse confirmar com o toque o que os olhos viam. Chegaram numa página com uma vaca e um bezerro. Por que o bezerro fica do lado da vaca? Luna perguntou. Porque a vaca é a mãe dele, e bezerro precisa de mãe. Para quê? Para aprender, para se sentir seguro, para ter alguém que cuida. Luna ficou olhando para a figura. Eu não tenho mãe, ela disse. Era uma afirmação. Não era lamento, não era acusação, não era pedido. Era apenas um fato que a menina havia colocado em palavras com aquela objetividade de criança que ainda não aprendeu a filtrar o que dói antes de dizer. Eu sei, disse Valentina com cuidado. A minha mãe morreu. Eu sei, Luna. Meu pai disse que ela foi para um lugar muito longe. Uma pausa. Mas às vezes eu fico pensando que longe não é a mesma coisa que morreu. Valentina ficou quieta por um momento. Havia várias coisas que se podia dizer naquele ponto. Havia várias formas de desviar, de suavizar, de mudar de assunto com delicadeza. Mas havia também a opção de simplesmente ficar ali, presente, sem fugir do que a criança havia colocado na mesa. O longe que o seu pai quis dizer é um longe que não tem volta, disse Valentina com cuidado, mas que não significa que ela sumiu.
Pessoas que a gente ama ficam com a gente de outro jeito quando vão embora. De que jeito? Nas coisas que você faz que vieram dela. No jeito que você ri, que talvez seja o jeito que ela ria. Nas coisas que seu pai te conta sobre ela. Valentina pausou. Ela não está longe de um jeito que você não possa alcançar. Ela está longe do jeito que faz saudade, que é diferente. Luna ficou processando por um tempo. Você sente saudade de alguém? Ela perguntou. Sinto. Da minha amiga Patrícia. De coisas da cidade que eu deixei para trás. E como você faz? Penso nelas. E às vezes ligo. E às vezes só penso e já é suficiente. Luna assentiu, como se isso fosse uma instrução prática. Então eu posso só pensar na minha mãe e já é suficiente? Pode. Então eu vou fazer isso. E voltou para o livro. Valentina ficou com o livro aberto na página da vaca e o bezerro por um momento a mais do que o necessário. Naquela mesma semana, Valentina recebeu uma ligação de Patrícia. Era sábado, fim de tarde. Ela estava na varanda com chá quando o celular vibrou. Você sumiu, disse Patrícia como cumprimento. Não sumi, tem sinal ruim aqui. Toda hora que ligo é caixa postal, porque está trabalhando ou dormindo. Uma das duas. E como está sendo? Valentina olhou para o campo. O sol estava naquela posição de fim de tarde que tornava o pasto de um dourado intenso, quase irreal. Diferente de tudo que eu já vivi, disse, mas diferente de um jeito bom, um jeito que não estava esperando. Você parece outra pessoa no telefone. Estou me tornando a mesma pessoa que eu era antes de começar a me apagar. Silêncio de Patrícia, que era o silêncio de quem estava recebendo algo importante. Tem alguém? Ela perguntou por fim. Valentina riu. Você foi direto. Sempre vou direto. Tem uma situação, disse Valentina com cuidado. Mas não tenho pressa com isso. Situação boa? Situação que faz sentido. Uma pausa. Que tem uma menina de 4 anos que desenhou meu retrato e pediu para eu botar na parede. Valentina. O quê? Vai com cuidado, tá? Vou. Mas vai. Sei. Valentina olhou para o campo. Estou indo. Numa noite que tinha mais frio que o habitual, com o vento trazendo aquele cheiro de terra que anuncia chuva antes da chuva, Valentina e Augusto estavam na varanda com cobertor sobre os ombros e o café mais quente do que de costume, porque Gertrudes havia deixado garrafa térmica, com a previsão de mulher prática que sabe quando o frio vai chegar. Você pensa em casar de novo? Perguntou Valentina. Não havia planejado a pergunta. Ela simplesmente saiu, com aquela espontaneidade de conversa que já havia passado da fase de cuidado excessivo. Augusto ficou em silêncio por um tempo. Às vezes, disse ele. Mas tenho dificuldade de imaginar como seria. Não tenho medo de amar de novo. Ele buscou a palavra. Tenho receio de escolher errado, de trazer alguém para a vida da Luna que não seja real, que seja por conveniência, por solidão, por qualquer coisa que não seja a coisa certa. Você acha que seria capaz de identificar a diferença? Acho que sim, não pela intensidade do que sinto, porque intensidade pode enganar, mas pela forma que a pessoa me faz me sentir quando não está sendo nada especial, quando está sendo só ela, no dia comum. Valentina ficou com aquilo por um momento. Isso é uma boa medida, disse ela. É o que aprendi. A Cecília... A gente era casado havia 6 anos quando ela morreu. Tinha passado das fases românticas, já estava naquele lugar onde o amor é mais quieto, mais cotidiano. E eu sabia que era real, porque as manhãs comuns ao lado dela eram a melhor parte do dia. Você sente falta disso. Sinto falta disso mais do que das coisas grandes, mais do que das viagens, das datas especiais. Sinto falta do café da manhã de sábado sem compromisso, da conversa de fim de dia sem nenhum assunto importante. Valentina ficou ouvindo. E você? Ele perguntou. Você pensa em recomeçar? Estou aprendendo a me lembrar de como é existir sem medo de ser avaliada. Uma pausa. O que tive antes não foi amor que cresceu e morreu. Foi algo que parecia amor de fora, mas que nunca foi.
de dentro, o que deveria ser. Então não estou com medo de perder o que tinha. Estou com medo de repetir o erro de não perceber o que é real. Como você percebe o que é real? Pela forma que a pessoa reage quando eu sou honesta sobre quem sou. Se o que ela faz com essa honestidade é me diminuir ou me acolher. Augusto ficou olhando para ela. E eu? Ele perguntou, com aquela direteza simples que era uma das coisas que ela mais havia aprendido a reconhecer nele. Valentina o olhou de volta. Você não diminuiu nenhuma vez. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Tinha uma densidade que os dois reconheceram sem precisar nomear. Me dá tempo, disse Valentina. Tenho todo o tempo, disse ele. A notícia chegou do jeito que notícia de interior chega, pela boca de quem conhece quem conhece. Gertrudes entrou na cozinha numa manhã de segunda-feira com aquela expressão que Valentina já sabia distinguir da expressão de dia bom. Ouvi falar uma coisa, disse a cozinheira, assentando a bolsa. Valentina estava organizando o buffet do café. O Renato Noronha vai se casar, disse Gertrudes, com aquela objetividade de interior que não embrulha o assunto, com uma moça de São José do Rio Preto. E a moça já está esperando. Valentina continuou organizando o buffet, colocou a cestinha de pão, ajeitou a jarra de suco. Você sabe que ele vem de família que tinha terra por aqui? O pai dele. Gertrudes parou. Você conhece ele? Uma pausa de 1 segundo. Era meu marido, disse Valentina. Gertrudes ficou quieta. Ah, ela disse. E foi tudo. Voltou a trabalhar. Valentina voltou a trabalhar. Havia um tempo em que essa notícia teria chegado como faca. Nos primeiros meses, depois do divórcio, quando tudo ainda estava aberto, teria sido devastadora. Agora, chegava diferente. Chegava com peso, sim, mas com um peso que ela reconhecia e conseguia segurar. Ele havia encontrado o que queria. Alguém havia gerado o filho que havia justificado na cabeça dele romper o casamento. O projeto havia sido concluído do lado dele. Havia uma crueldade pequena naquilo. Ela não fingia que não havia. A confirmação definitiva de que o que ela não havia conseguido dar, ele havia conseguido fora. E uma parte dela, a parte que ainda carregava o resíduo de anos sendo tratada como defeituosa, recebeu aquela notícia com um peso que era quase físico. Mas havia também outra coisa. Havia o fato de que ela estava aqui, nessa cozinha, nessa pousada, com esse campo pela janela, com essa vida que havia construído da única matéria-prima disponível, ela mesma, e que aqui ninguém a tratava como incompleta. Saiu mais cedo naquela tarde, pelo caminho de terra que contornava a pousada até o bosque de eucaliptos. Caminhou sem pressa, os pés conhecendo o terreno de semanas de caminhadas. O cheiro de eucalipto era forte e medicinal. O sol filtrava pelas copas altas, deixando o chão com aquele rendado de luz que muda a cada passo. Ela caminhou até a pedra grande, se sentou e ficou olhando para o pasto. Pensou em Renato. Pensou na sogra. Pensou nos domingos que haviam sido um tipo de tortura lenta, aquela que não deixa a marca visível, mas que acumula. Depois parou de pensar neles. Ficou olhando para a pastagem, para o movimento do capim no vento, para um par de quero-queros que andavam pelo campo com aquela autoridade que quero-quero tem, como se a terra fosse deles e estivessem apenas tolerando a presença dos outros. Respirou fundo. Depois voltou para a pousada. Dona Filomena a chamou para conversar numa tarde da semana seguinte. Sentaram na salinha que servia de escritório, com as fichas de hospedagem e o caderno de contas que Filomena mantinha à mão, e um cafezinho que a própria dona havia feito, o que Valentina havia aprendido a reconhecer como sinal de conversa importante. Estou ficando velha de verdade, começou Filomena com aquela objetividade que era a marca dela. A senhora está com saúde. Tenho saúde, sim. Graças a Deus. Mas 76 anos é 76 anos, e esse trabalho precisa de alguém com energia de manhã que eu já não tenho mais. Ela ajeitou o caderno na mesa.
Meus filhos vivem me pedindo para ir morar com eles em Araçatuba. Tenho 2 filhos lá. Boa estrutura, eles me querem bem. Acho que chegou a hora de eu ir. Valentina ficou quieta, esperando. Quero te propor algo, disse Filomena. Passar a pousada para você. Silêncio. Não de graça, não estou fazendo caridade. Você sabe que não sou assim, continuou a dona. Mas em condições que você consegue pagar com o próprio negócio ao longo do tempo. Uma espécie de compra parcelada, com um contrato que protege os 2 lados. O advogado que cuida dos meus papéis pode fazer isso direito. Dona Filomena, deixa eu terminar. Um gesto firme. Você chegou aqui com 2 malas e uma história que eu não perguntei, mas que vi nos seus olhos. Nos primeiros dias fiquei de olho, porque eu sempre fico. E vi você aprender esse trabalho de dentro para fora, sem reclamar, sem pedir reconhecimento, sem fazer cerimônia. Vi você tratar cada hóspede com cuidado de verdade, não cuidado de fachada. Vi a Gertrudes te adotar, o que não é coisa fácil, porque a Gertrudes não adota qualquer um. Valentina estava ouvindo com uma atenção que era ao mesmo tempo gratidão e surpresa. Você tem formação em contabilidade, sabe organizar número e tem talento natural para receber gente. Filomena pausou. A pousada precisa de você mais do que precisa de mim agora. Pensa, não precisa decidir hoje, mas pensa sério. Valentina ficou em silêncio por um longo momento. Por que eu? Ela perguntou por fim. Filomena a olhou com aquela expressão de alguém que considera a pergunta óbvia, mas que vai responder assim mesmo. Porque você chegou aqui quebrada e mesmo assim não deixou que isso chegasse nos outros. Ela bebeu o café. Isso não é técnica, isso é caráter, e caráter não se ensina. Valentina ficou com a proposta de Filomena. Não disse sim imediatamente. Ficou com ela durante uma semana, virando de todos os lados, olhando para os ângulos, avaliando com a cabeça de contadora e com a cabeça de pessoa que estava aprendendo a querer coisas para si mesma. No fim da semana foi até a salinha de Filomena e disse: "Eu quero." Filomena assentiu, sem cerimônia, como se já soubesse. "Vai falar com o advogado semana que vem. Eu marco." Augusto chegou 2 dias depois da conversa com Filomena. Era uma visita sem Luna, que havia ficado com Neuza na fazenda, e havia algo na postura dele quando desceu do carro que Valentina identificou como diferente antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. Não era o cansaço de estrada, era outra coisa. Ele foi direto para a recepção com um envelope na mão. "Preciso te mostrar alguma coisa", disse ele. Valentina olhou para o envelope. Era papel timbrado de escritório de advocacia. "Pode falar." Augusto colocou o envelope na mesa. "A família da Cecília está entrando com pedido de revisão de guarda." Ele disse isso sem rodeio, mas havia uma contração na mandíbula que ela aprendeu a reconhecer como a forma que ele segurava o que não queria mostrar. Os pais dela, os cunhados, alegam que minha situação atual não oferece estabilidade suficiente para a Luna. Viagens frequentes, pai solteiro, ausência de figura materna. Valentina pegou o envelope, leu o conteúdo com atenção. A linguagem era jurídica, mas o conteúdo era pessoal. Questionavam as viagens de negócios de Augusto, a dependência de babá, a ausência de rotina feminina estável na vida da criança. Era uma petição cuidadosamente construída para parecer preocupação com a criança, enquanto era, em substância, um ataque ao pai. Quando chegou? "Semana passada. Precisei de tempo para pensar antes de falar." "Você falou com o advogado?" "Falei. Ele diz que a guarda comigo está sólida. Tem um histórico impecável de presença. A Luna está saudável, bem desenvolvida, sem nenhum registro de negligência ou problema." Ele dobrou os braços. "A questão é o processo em si. Pode levar meses. E a Luna vai sentir, mesmo que a gente tente proteger." "Qual é a motivação real deles?" Augusto ficou quieto por um momento. "A família da Cecília nunca aceitou completamente que eu não havia sido capaz de impedir o acidente." Ele falou com aquela lentidão de quem vai num terreno que conhece, mas que ainda tem pedra. Ela saiu de manhã para visitar a irmã em outra cidade. A estrada tinha trecho perigoso que havia chovido na véspera.
Eu sabia, mas ela quis ir, e eu não insisti para ela não ir. E ela bateu o carro naquele trecho. Você não podia saber o que ia acontecer. Não podia, mas eles precisam de alguém para responsabilizar, e eu sou o mais fácil. Uma pausa. Ficou assim por meses, essa tensão, esse silêncio pesado, mas nunca tinha chegado a processo judicial. Acho que algo mudou para eles tomarem essa decisão agora. O que você vai fazer? Lutar pela minha filha. Disse isso sem hesitação, com aquela firmeza calma que era diferente de agressividade porque era assentada. Ela tem pai, ela está bem, e não vou deixar dor de outra pessoa desmontar o que construí com ela. Valentina devolveu o envelope. Você vai conseguir, disse ela. Vou. Ele a olhou. Mas queria que você soubesse porque você faz parte da vida dela agora. E provável que durante o processo investiguem o entorno, as pessoas com quem ela convive. Pode fazer isso. Não tenho nada a esconder. Eu sei. Ele pausou, mas precisava ser honesto. Obrigada. Ficaram em silêncio por um tempo. Augusto, disse Valentina. Oi, o que você quer? De verdade. Não do processo, não da fazenda. O que você quer para a sua vida? Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Quero acordar de manhã num lugar onde eu me sinto inteiro, disse ele. Não apenas funcionando, inteiro. Uma pausa. E quando penso nisso, quando tento imaginar esse lugar. Você está lá. Valentina ficou com aquilo. Me dá tempo, disse ela novamente. Tenho todo o tempo, disse ele novamente. E havia nessa repetição algo que era uma promessa. A visita inesperada chegou numa quarta-feira. Uma mulher de uns 50 anos, bem vestida para o ambiente, com aquela aparência de quem saiu de cidade maior, especialmente para aquela conversa. Cabelo escuro com mechas grisalhas, bolsa de couro, postura de quem está acostumada a entrar em lugar onde não foi convidada. Pediu para falar com Valentina. Me chamo Eunice Cavalcante, disse ela quando estavam sentadas na recepção. Sou cunhada de Cecília Beltrão, irmão do marido dela. Valentina ficou calma. E o que posso fazer pela senhora? Vim conversar diretamente, disse Eunice, com aquele tom de quem considera isso uma virtude. Você tem convivência próxima com a Luna. A menina frequenta a pousada com o pai. E você tem intenções em relação ao Augusto Beltrão. Valentina olhou para ela com calma. De intenções é uma palavra interessante. Qual o objetivo dessa pergunta? Investigar se o ambiente que a minha sobrinha está frequentando é adequado. Com respeito, dona Eunice, investigação de ambiente é feita por assistente social designado pelo juízo, não por familiar em visita informal. Valentina manteve o tom educado. Se há preocupação legítima com o bem-estar da Luna, o canal correto é o processo judicial que já está em andamento. Eunice a olhou com uma expressão que misturava a avaliação com algo que não esperava encontrar. Você é direta, disse ela. Aprendi que é mais eficiente. Há quanto tempo você conhece o Augusto? Há alguns meses. Ele é hóspede regular desta pousada há anos. E a Luna? A menina é uma criança que frequenta este estabelecimento com o pai. Trato ela com o cuidado que qualquer criança merece. Eunice ficou em silêncio por um momento, olhando para Valentina com aquela leitura que mulheres fazem umas das outras quando precisam decidir o que estão vendo. Cecília era minha cunhada há 18 anos, disse ela, e o tom havia mudado. Não era mais investida. Era algo mais humano. Quando ela morreu, foi como se um pedaço da família fosse junto. Ela ficou quieta por um segundo. A Luna tem os olhos dela, igualzinho. E quando aparece uma pessoa nova no contexto da menina, a família fica com medo. Valentina ficou ouvindo. Medo legítimo, disse ela. Eu entendo isso. Perder alguém que você ama é uma coisa. Perder o acesso à única parte que ainda existe dessa pessoa, que é a filha dela, é outra. Ela pausou. Mas a Luna tem um pai que a ama profundamente e que está criando ela com tudo que tem. E isso é o que ela precisa agora. Eunice ficou em silêncio por um tempo longo. Você é diferente do que eu esperava, disse ela por fim.
O que você esperava? Alguém na defensiva ou alguém tentando agradar? Eunice olhou para a janela. Você não fez nenhuma das duas coisas. Não tenho razão para nenhuma das duas. Não estou errada em nada e não preciso da aprovação de quem não me perguntou minha opinião. Eunice se levantou. Vou pensar no que você disse, disse ela. A família pode pensar também se esse processo judicial é de fato o melhor para a Luna. Processos são desgastantes para a criança. Eunice ficou por um segundo no batente da porta. Você gosta dela? Era a afirmação, não pergunta. Valentina não respondeu imediatamente. Ela é uma das pessoas mais especiais que já conheci, disse Valentina. De qualquer idade. Eunice assentiu. Uma inclinação leve da cabeça, e saiu. Valentina ficou sentada na recepção depois que a mulher foi embora. Colocou os cotovelos na mesa, as mãos entrelaçadas na frente, e ficou assim por alguns minutos. Depois foi para a cozinha. Gertrudes estava lá. Vi uma mulher sair. Disse, sem perguntar diretamente. Vi também. Tudo bem? Tudo bem. Gertrudes pegou uma tigela. Vou fazer o bolo de fubá com queijo que você gosta. Valentina olhou para ela. Não precisa. Sei que não precisa, mas vou fazer assim mesmo. E fez. O processo de guarda levou 4 meses. 4 meses de audiências em Araçatuba, de conversas com o advogado, de visitas de assistente social, de perícias que avaliavam o ambiente onde Luna vivia, o relacionamento entre pai e filha, a rotina, a estabilidade. 4 meses em que Augusto chegava na pousada, às vezes com aquela tensão nos ombros que Valentina já sabia reconhecer, e em que as conversas na varanda tinham uma seriedade adicional, sem perder a honestidade que havia se tornado o tom entre eles. Valentina não estava diretamente no processo, não era personagem central, mas havia sido entrevistada pela assistente social num momento, uma conversa de 40 minutos na recepção da pousada, em que a assistente havia feito perguntas sobre a convivência de Valentina com Luna, sobre a frequência das visitas, sobre o tipo de interação. Valentina havia respondido com aquela clareza que era natural nela. A menina chega com o pai. Ela tem um espaço aqui que ela reconhece como dela. Ela brinca, ela conversa, ela se sente segura. Não por nenhum esforço especial que eu faça, mas porque o pai a traz a um lugar que ela gosta, e isso cria segurança. A assistente havia anotado e seguido. Durante esses meses, Luna continuava vindo, e havia algo no contato semanal ou quinzenal com a menina que Valentina havia aprendido a receber como um presente simples. A presença de uma criança que não tinha agenda, não tinha expectativa estratégica, não queria nada além do que o momento tinha. Luna perguntava coisas, às vezes coisas sobre o mundo que Valentina precisava pensar antes de responder. Às vezes, coisas pessoais com aquela direteza desarmante de criança. Por que você não tem nenê ainda? Perguntou Luna numa tarde, retomando o assunto de meses atrás, como se a conversa tivesse continuado internamente. Porque ainda não aconteceu, disse Valentina. Mas você queria? Queria. E agora? Valentina ficou quieta por um segundo. Agora estou aprendendo que família tem formatos que a gente não escolhe. Ela olhou para Luna. E que às vezes as melhores surpresas vêm de formatos inesperados. Luna considerou isso. Qual o formato inesperado? Esse aqui, disse Valentina, indicando com um gesto pequeno a varanda, o campo, o gato que dormia no parapeito, os dois. Luna olhou para o mesmo espaço, como se também verificando. Parece um formato bom, disse ela. Parece, concordou Valentina. Luna havia desenvolvido, naqueles meses, uma série de rituais na pousada que ela havia estabelecido sem pedir permissão, o que Valentina havia reconhecido como o maior sinal possível de que a criança se sentia em casa. Havia o canto do bolacha, que Tibúrcio havia improvisado com um caibro e uma tábua de madeira no canto da varanda, onde o urso ficava sentado quando Luna estava na pousada. Havia o pote de biscoito na cozinha de Gertrudes, que era, por decreto não oficial de Luna, o pote dela.
Havia a pedra favorita dela no caminho do bosque, uma pedra de quartzo rosado que ela havia encontrado numa das caminhadas e que Valentina havia guardado numa caixinha na recepção para quando Luna voltasse. E havia o ritual da borboleta, que Luna havia transformado em atividade oficial. Toda vez que estava na varanda, ficava contando quantas vezes a borboleta do arbusto ia e vinha e anotava num papel que guardava na mochila. Havia um caderno de contagem de borboletas que ela havia começado numa das visitas e que havia chegado em 17 páginas. Para que serve esse caderno? Gertrudes perguntou uma vez, olhando por cima do ombro da menina. Para eu saber quantas vezes a borboleta foi, disse Luna com a seriedade de pesquisadora. E depois que você souber, vou saber. Como se isso fosse suficiente. Gertrudes olhou para Valentina com uma expressão de ternura e perplexidade misturadas. Valentina sorriu. Augusto chegou numa tarde com o rosto diferente. Valentina soube antes de ele chegar até a varanda. Havia algo no jeito que o carro parou, na forma que ele desceu, numa leveza que não era o padrão dele, uma leveza de quem largou um peso. A guarda ficou comigo, ele disse quando chegou perto. Valentina sentiu o alívio que ele sentia, não da mesma forma, mas uma versão próxima. Eu sabia que ia ficar, disse ela. Você sabia? Qualquer pessoa que passa 10 minutos vendo vocês dois juntos sabe que aquela menina tem o pai certo. Ela pausou. O juiz só confirmou o que era óbvio. Augusto ficou olhando para ela por um momento. Valentina, oi, eu preciso te dizer uma coisa que estou tentando encontrar a forma certa de dizer há semanas. Não precisa de forma perfeita. Só fala. Ele assentiu. Você chegou aqui num momento em que eu estava funcional, mas não estava bem. Estava funcionando, estava fazendo o que precisava ser feito, estava sendo o pai que a Luna precisava, mas havia algo em mim que estava em modo de sobrevivência há muito tempo. Ele falou devagar, escolhendo as palavras não por cuidado calculado, mas por honestidade. E você simplesmente foi sendo você, sem projeto, sem estratégia, sem tentar chegar num lugar. E de alguma forma, isso foi exatamente o que precisava para eu me lembrar como é estar num lugar e querer estar ali. Não apenas precisar estar. Valentina ficou ouvindo. E aí a Luna me disse que queria que você ficasse, continuou Augusto com um sorriso pequeno. Do jeito dela, direta, sem rodeio. Disse que queria que você ficasse porque queria olhar borboleta todo dia. Valentina riu. Ela me disse isso também, e eu fiquei pensando que ela tinha razão, e que eu também quero que você fique. Ele a olhou, não como hóspede recorrente, não como pessoa que passa pelo corredor e que eu gosto de conversar, como parte disso, da fazenda, da Luna, da vida que eu estou construindo. Valentina ficou quieta. Havia 1000 coisas que podia dizer. Havia cuidados que a experiência a havia ensinado a ter. Havia a voz pequena de cautela que dizia, devagar, não repita o mesmo erro, não vá rápido demais. Mas havia também uma coisa mais verdadeira do que o cuidado. Havia o fato de que, naqueles meses, ela havia se tornado a versão mais inteira de si mesma que havia sido em anos. E que esse processo havia acontecido naquele lugar, com aquela criança ao lado daquele homem. Não por milagre, por trabalho real, por escolha real, por permitir a si mesma acreditar que merecia o que estava encontrando. Eu também quero isso, disse ela. Mas quero do jeito certo, com calma, com tempo, do modo que constrói de verdade. Do único jeito que eu conheço, disse ele. Os meses seguintes foram feitos da matéria que a maioria das histórias não conta, porque não é espetacular o suficiente, mas que é o que sustenta as histórias que duram. Foram feitos de fins de semana na fazenda, onde Valentina aprendia aquele mundo que era novo para ela. A roça de soja com aquelas fileiras infinitas que pareciam geométricas vistas de cima. O cheiro de terra revirada no plantio. O barulho dos silos sendo carregados.
A linguagem da fazenda que tinha seus próprios termos, suas próprias medidas, sua própria lógica, que ela foi aprendendo com aquela mesma atenção com que havia aprendido a pousada. Foram feitos de Luna crescendo naquele período, de 4 para 5 anos, com aquela expansão de criança que aprende coisas novas todo dia e que compartilha cada descoberta com uma urgência de testemunha. Valentina, você sabia que polvos têm 3 corações? Valentina, o Tibúrcio me ensinou a diferença entre soja verde e soja madura. Valentina, eu escrevi meu nome do outro jeito e ficou certo assim, ó. Foram feitos de conversas entre Valentina e Augusto que eram às vezes profundas e às vezes completamente banais, sobre o preço do milho, sobre um hóspede difícil que havia chegado na pousada, sobre aquela série que ele havia começado a assistir na televisão da fazenda e sobre a qual ela tinha opinião diferente da dele. Foram feitos de brigas pequenas, as primeiras, que assustaram Valentina menos do que ela havia esperado, porque havia nelas uma honestidade que o casamento anterior jamais havia tido. Quando ela e Augusto discordavam, eles discordavam de verdade, com argumentos reais, e chegavam em algum lugar que era diferente de onde os dois haviam começado. Não era sempre confortável, era sempre real. E foram feitos de noites em que Valentina ficava sozinha no quarto da pousada, ainda o quarto dela, porque haviam decidido ir com calma, e olhava para o desenho de Luna na parede, para aquela figura de cabelo comprido com o bolacha do lado, e pensava que havia uma versão dela mesma que havia chorado sozinha na cozinha às 3 da manhã, sem conseguir imaginar como seria acordar sem o peso no peito. E que essa versão estava ficando muito para trás. O pedido veio numa noite de agosto. Era o tipo de noite que o cerrado faz quando quer mostrar o que sabe. O frio seco que não é do sul, mas que é genuíno. O céu com aquela densidade de estrelas que a cidade nunca permite. O silêncio que tem textura. Estavam na varanda da fazenda, porque Valentina havia ficado naquele fim de semana, com Luna dormindo no quarto dela, com o bolacha, e a luz de abajur ligada, porque a menina ainda preferia dormir com luz. Augusto havia saído por um momento e voltado com algo na mão. Valentina viu antes de ele mostrar, não o que era, mas o propósito. Havia algo no jeito que ele segurava, com cuidado que não era nervoso, mas que era reverente. Esse anel foi da minha avó, disse ele, sentando ao lado dela. Ela casou com 18 anos com um homem que tinha 8 hectares de terra e muita disposição de trabalhar. Eles construíram o que meu pai depois expandiu e o que eu expandi depois. Ele abriu a mão. Ela me deu quando fui me casar com a Cecília. Ela disse que anel que fica parado em gaveta fica triste. Era simples. Ouro amarelo, sem pedra, trabalhado à mão com aquela irregularidade de objeto antigo que é bonita justamente por não ser perfeito. Eu não tenho discurso preparado, disse Augusto. Não sou bom em discurso, mas tenho o que é verdade. Valentina ficou olhando para ele. Você chegou nessa pousada com uma história que o mundo havia usado para tentar te convencer de que você valia menos. E você chegou assim mesmo e foi sendo você, e foi sendo boa, e foi sendo real, e foi sendo tudo que as pessoas ao seu redor precisavam sem pedir nada em troca além de ser deixada existir. Ele pausou. E eu me apaixonei por você devagar, do jeito que as coisas verdadeiras acontecem. Não de uma vez, não com trovão, com cada conversa, com cada noite na varanda, com cada vez que vi você com a minha filha. E percebi que havia ali algo que não se cria artificialmente. Valentina estava ouvindo com aquela atenção que é diferente de ouvir palavras, era ouvir sentido. Eu quero construir uma vida com você, disse ele. Aqui, na fazenda, na pousada, onde você preferir, do jeito que você quiser, com a Luna que já escolheu e com tudo que vier. Ele estendeu a mão com o anel. Você quer? Valentina ficou em silêncio por um momento. Pensou na mesa de domingo da sogra. Pensou na Praça dos Pombos.
Pensou no quarto pequeno com a janela para o pasto e no desenho na parede. Pensou em Luna com o caderno de contagem de borboletas. Pensou em Gertrudes com o bolo de fubá como resposta para tudo. Pensou em si mesma chegando naquela estrada com 2 malas e a pergunta agora o quê e sem resposta. E pensou que a resposta havia chegado, não da forma que ela havia imaginado quando ainda imaginava de uma forma específica. De outra forma. De uma forma que a vida tinha escolhido por ela com mais sabedoria do que ela teria usado sozinha. Estendeu a mão. Augusto colocou o anel. Ficou no dedo com aquele peso que objetos antigos têm. O peso de história que foi antes de você e que agora passa a ser também sua. Valentina olhou para o anel. Depois olhou para ele. Sim, disse. E o campo ficou quieto da forma que o campo de interior fica quieto quando o que precisa acontecer acontece. 3 semanas depois, Valentina ligou para Patrícia. Tenho uma coisa para te contar, disse quando a amiga atendeu. Estou ouvindo. Lembra que você me disse para ir com cuidado, mas ir? Pausa de Patrícia. Fui, disse Valentina. O grito de Patrícia do outro lado foi suficiente para assustar o Gravatinha, que dormia no parapeito da janela da recepção e acordou ofendido. O casamento não foi grande. Havia um consenso entre os dois de que o que importava não era a celebração, era o que a celebração anunciava. Mas havia pessoas que precisavam estar lá. Patrícia veio de São Paulo num carro alugado, com os olhos marejados desde o momento que desceu do carro e abraçou Valentina, e com uma garrafinha de champanhe que havia guardado desde o aniversário de 2 anos atrás, para quando tivesse motivo de verdade. Gertrudes havia cozinhado para 30 pessoas, com a satisfação de quem estava esperando aquela ocasião fazia tempo, mesmo que não soubesse exatamente o que estava esperando. A mesa era uma extensão da varanda da fazenda, com aquela informalidade de interior, que é ao mesmo tempo simples e completa. Tibúrcio havia aparecido com um paletó de linho que claramente era guardado para grandes ocasiões, e que estava um pouco pequeno, porque a última grande ocasião havia sido anos atrás. Ele ficou na beira da comemoração, com aquela discrição de homem de campo que não é boa em festas, mas que quer estar ali. Dona Filomena havia vindo de Araçatuba especialmente, com os filhos que a haviam trazido de carro e que ficaram pelo tempo do almoço com aquela curiosidade respeitosa de quem conhece a mãe há muito e sabe que a ocasião importa para ela. Os pais e a irmã de Augusto haviam vindo do Paraná. Eram pessoas de poucas palavras e muita presença, que reconheceram em Valentina o que era reconhecível sem precisar de muita explicação. E havia Luna. Luna havia decidido, com a autonomia de criança que sabe o que quer, que ia usar o vestido azul, que era o favorito dela, com a sandália cor-de-rosa, que combinava de modo que só ela achava que combinava, e o bolacha tucado sob o braço, como de costume. Ela ficou do lado de Valentina durante a cerimônia civil simples que o juiz de paz celebrou na varanda. Segurou a mão de Valentina com aquela seriedade de responsabilidade que havia assumido sem que ninguém pedisse. Quando o juiz perguntou se Valentina aceitava Augusto como marido, Luna olhou para Valentina com aqueles olhos grandes e disse, bem baixinho, quase só para ela, fala que sim. Valentina olhou para a menina. Sim, disse, e havia nessa palavra tudo. Meses depois, numa tarde comum, Valentina estava na varanda da fazenda com Luna. A menina havia trazido o caderno de borboletas, que havia crescido muito desde o início, porque havia descoberto que na fazenda havia mais borboletas do que na pousada, e havia começado um segundo caderno especificamente para as borboletas da fazenda. Augusto estava dentro, numa ligação de negócios que havia prometido que era a última do dia. O sol estava naquele ângulo de tarde que torna tudo dourado e levemente irreal. Luna estava contando com aquela concentração de sempre. 7, disse ela. Eu vi, disse Valentina. Você não estava olhando. Estava sim. Estava olhando de um jeito que parece que não está olhando. Luna a olhou com suspeita científica. Isso é trapacear?
É habilidade, a menina considerou. Quero aprender. Ensino. Luna voltou para o caderno. Anotou o 7 com a língua de fora, que era o que ela fazia quando escrevia algo importante. Valentina, ela chamou sem levantar os olhos. Oi, você é minha mãe agora? A pergunta chegou com aquela direteza de Luna que às vezes parava o tempo por um segundo. Valentina ficou olhando para a menina. O que você acha? Ela perguntou com cuidado. Luna levantou os olhos do caderno. Ficou olhando para Valentina por um momento com aquela atenção que vinha do começo, do parapeito com o gravatinha, da contagem das borboletas, das conversas sobre coisas difíceis que ficam mais fáceis quando a gente pratica. Acho que sim, disse Luna. Acho que você é. Valentina ficou com aquela frase. Havia um tempo em que ela havia acreditado que essa frase nunca chegaria para ela. Que havia algo em seu corpo, em sua condição, na avaliação que o mundo havia feito dela, que fechava essa possibilidade. Havia um tempo em que ela havia sentado na mesa de domingo de uma família que havia transformado sua dificuldade em arma, que havia usado seu desejo de família como forma de diminuí-la. Havia um tempo em que ela havia chorado sozinha numa praça entre pombos, perguntando sem resposta o que vinha a seguir. E o que havia vindo não era o que ela havia pedido. Era diferente. Era melhor do que o que havia pedido, porque o que ela havia pedido era a versão pequena de possibilidade, limitada pela dor que sentia na época. O que havia chegado era completo de um jeito que ela não havia sabido imaginar. Eu sou sim, disse Valentina. Luna assentiu com aquela convicção que era a marca registrada dela e voltou para o caderno. 8, disse ela. Eu vi, disse Valentina, e estava olhando. Havia uma tarde, algumas semanas depois, que Valentina lembrou por muito tempo. Era sábado, sem compromissos, sem visitas de negócios, sem nada que precisava ser feito além do que queriam fazer. Augusto estava no campo com o agrônomo, verificando uma área de pastagem que queria expandir. Luna estava na cozinha da fazenda com Gertrudes, que havia vindo para o fim de semana e que havia prometido ensinar a menina a fazer biscoito de polvilho, o que havia gerado uma animação desproporcional. Valentina estava na varanda. O sol da tarde batia de lado, aquela luz que não é quente nem branda, mas que tem cor, aquele dourado que o interior paulista produz com uma consistência que parece impossível. O capim do pasto movia devagar com o vento. Uma garça havia pousado no campo, igual à primeira que Valentina havia visto no dia em que chegou na pousada, parada com aquela imobilidade de escultura. Do interior da casa, chegou a voz de Luna perguntando alguma coisa, e a resposta de Gertrudes, que era firme e carinhosa ao mesmo tempo. E então, um riso pequeno da menina que havia aprendido alguma coisa, ou feito alguma coisa que havia se mostrado mais engraçado do que esperava. E depois o som de passos de Augusto vindo pelo caminho de terra, poeira nos botins, o chapéu na mão porque estava de volta. Ele subiu os degraus da varanda, viu Valentina e se sentou ao lado dela sem precisar dizer nada imediatamente. Ficaram ali. A garça voltou, disse Valentina. Fica sempre por aqui. Ele olhou para o campo. Você sabia que garça é monogâmica? Uma vez por ano forma casal, constrói ninho, cria os filhotes. E no ano seguinte volta para o mesmo lugar. Por instinto? Por instinto, sim, mas é bonito pensar que também é por escolha. Valentina olhou para a garça. Garça escolhe, disse ela. Garça escolhe. Ficaram em silêncio com aquilo. Do interior da casa chegou o barulho da travessa no fogão e Luna anunciando que o biscoito estava pronto e que todos precisavam vir imediatamente verificar. Valentina e Augusto se levantaram. Foram. E aqui, Valentina havia chegado num lugar que não estava no mapa quando saiu de São Paulo com 2 malas e a pergunta agora o quê? Estava numa fazenda de 2.700 hectares no interior paulista com um homem que a amava do jeito que amor verdadeiro ama, que é calmo e real e presente nos dias comuns, com uma menina de 5 anos que havia decidido, com a autoridade das crianças que sabem o que querem, que ela era família.
com uma pousada que era dela, que ela havia construído do zero, que recebia pessoas em passagem e que às vezes oferecia exatamente o que elas precisavam encontrar. Havia chegado num lugar que não havia pedido, num lugar que era melhor do que o que havia pedido, porque o que havia pedido era baseado no que o mundo havia dito que ela merecia, e o que havia chegado era baseado no que ela efetivamente era. Uma mulher que havia aprendido, com dor e com tempo, e com a generosidade inesperada de um interior que a recebeu sem pedir nada em troca, que família não é formato, é escolha, é presença, é o lugar onde você é inteira. E ela era inteira. Finalmente, completamente, sem resíduo de dúvida. Inteira. Fim. Uma palavra final para você que chegou até aqui. Se você assistiu essa história do começo ao fim, saiba que isso significa muito para nós. Histórias como a da Valentina existem para lembrar que nenhuma dor, nenhuma humilhação, nenhum julgamento alheio define quem você é. Que recomeços são possíveis. Que a família que a vida nega de uma forma pode chegar de outra, mais verdadeira e mais bonita do que a que você havia imaginado. Se essa história tocou o seu coração, ajude o nosso canal a levar mais histórias como essa para mais pessoas. Deixe o seu like agora. É rápido, é gratuito e faz toda a diferença para que o canal continue crescendo e produzindo histórias de qualidade para você. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Assim, você é o primeiro a saber quando uma história nova chegar. E toda semana tem história nova esperando por você aqui. Comente aqui embaixo. Conta para a gente o que sentiu. Qual momento da história mais te tocou? Qual personagem ficou no seu coração? E a pergunta que a gente mais adora: de onde você está assistindo esse vídeo? Cidade, estado, país. A gente lê todos os comentários e ama saber de onde vem cada pessoa que faz parte dessa família aqui do canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que recomeçar é possível. Às vezes uma história chega no momento exato em que alguém precisa acreditar de novo. Obrigado por estar aqui. Até a próxima história. Com carinho sempre.